E aí, pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos estudar a Revolução Francesa. Primeiramente, por que é importante estudar a Revolução Francesa, pessoal? Todos esses direitos que nós conseguimos aí, direito à saúde, à liberdade de expressão, direito à dignidade, à educação, esses direitos foram conquistados a partir da Revolução Francesa de 1789, tá bom? A partir dessa revolução vai desencadear esse processo, de direito à liberdade, à democracia, tá bom? A república vai ser espalhada para o restante do mundo, tá certo? Então, liberdade de expressão, direito à vida, à saúde, à propriedade privada, vão ser ideologias que vão passar a ser difundidas no mundo a partir da Revolução Francesa, tá bom? Então, vamos começar. Pessoal, a Revolução Francesa, ela vai ser a luta de duas ideologias políticas. Primeiro, o absolutismo versus o liberalismo. O que vai ser o absolutismo, pessoal? Ele vai ter como representante a classe da nobreza, você vai ter aí um poder centralizado na figura do rei, vai ser um governo autoritário, não vai haver representação política, nem democracia, nem república, tá bom? Vai haver um controle da economia pelo Estado, não vai haver liberdade de comércio, ou seja, o poder é totalmente concentrado na figura do rei, tá bom? Como vai ser o sistema econômico? Vai ser baseado no feudalismo, um sistema agrário, onde vai ser com base no sistema de servidão, ou seja, você vai prestar serviços para o rei, para o nobre, não vai haver uma economia aí de livre mercado, tá certo? Então, vai ser esse modelo político contra a do liberalismo. Quem vai representar o liberalismo? A burguesia. Lembrem da videoaula passada que eu expliquei. Quem é a burguesia, quem é a nobreza. O que o liberalismo vai defender, pessoal? Um poder descentralizado, tá bom? Cada província tem que ter a sua autonomia. Representação política, pessoal, eles vão defender aí a república, a democracia, o livre mercado, o livre comércio, tá? Os valores aí do iluminismo, liberdade, fraternidade e liberdade. Liberdade, pessoal, no sentido que você pode fazer o que você bem entender, desde que não prejudique o outro, tá? Igualdade, não é igualdade social, econômica, é igualdade jurídica, foi isso que eu expliquei na aula passada, tá? E fraternidade no sentido de tem que haver uma união entre as pessoas, tá? Então a burguesia vai defender o liberalismo, que vai pregar aí a representação política por meio da democracia, da república, o livre mercado, o direito à propriedade privada, tá certo? As liberdades individuais, tá? Então vai haver essa divisão de mundos entre o absolutismo e entre o liberalismo, tá bom? O absolutismo defendido pela nobreza e o rei Luís XVI da França, e o liberalismo defendido pela burguesia, tá certo? Pessoal, a sociedade francesa vai ser dividida da seguinte forma: você vai ter aí o primeiro estado. Quem vai ser o primeiro estado? A igreja, o clero, bispos, padres, tá certo? Primeiro estado, então, a igreja. O segundo estado, pessoal, vai ser a nobreza, tá? Simples assim. O terceiro estado. O terceiro estado, pessoal, é tudo que não é a nobreza, tá? Os trabalhadores urbanos, camponeses e principalmente a burguesia, que vai ser a classe aí dos comerciantes. Pessoal, como vai se dar essa divisão? O terceiro estado, que vai ser 90% da população francesa, ele vai sustentar por meio de impostos o primeiro e o segundo estado, tá bom? Então vai ser 90% da população francesa sustentando o primeiro e o segundo estado, tá? De uma forma bem simples, para vocês entenderem como era o contexto da Revolução Francesa em 1789, basta vocês olharem para o Brasil. O que é o Brasil? É 90% da população sustentando
o alto funcionalismo público e o alto empresariado, tá certo? Você vai ter uma massa de trabalhadores, de empregados, né, pagando altos impostos, ganhando pouco e sustentando o alto funcionalismo público e o alto empresariado, tá bom? A população vai bancar os privilégios da classe superior e os luxos. Mais ou menos assim, tá bom? Pessoal, sobre o contexto da Revolução Francesa. A primeira causa que desencadeou a Revolução foi a fome, tá bom? Você vai ter aí uma crise aí no sistema de produção deles, por causa de um inverno rigoroso. Eles não vão conseguir ter uma boa colheita, não vão conseguir ter trigo para fabricar o pão, isso vai gerar fome na população. Segundo fator, pessoal, a população francesa estava aumentando de forma muito rápida e a França ainda não tinha desenvolvido a sua capacidade de produção de alimentos por meio da Revolução Industrial. Ela ainda estava muito agrícola, ainda se baseada no feudalismo. Então, você não vai conseguir suprir essa população de alimentos. Então, vai gerar fome na sociedade e esse vai ser o principal fator que vai desencadear aí a guerra civil que vai acontecer na França, entre a burguesia e a nobreza. Tá certo? Pessoal, outro fator que desencadeou a crise na França, um acordo econômico desfavorável que a França fez com a Inglaterra. Que acordo era esse? A Inglaterra compraria da França produtos agrícolas, em troca, a França comprava produtos manufaturados, ou seja, produtos industrializados da Inglaterra. Então, gerava uma balança comercial desfavorável para a França, porque os produtos industrializados custam mais caro, então um preço maior do que os produtos agrícolas, tá bom? Então, nessa balança, a França saía perdendo, ficava sempre endividada com a Inglaterra, tá? Corrupção, você tinha uma elite na França, a nobreza e o clero, que não trabalhava, eles apenas exploravam a sociedade, tá? E outro fator, a independência dos Estados Unidos em 1776. Vai haver uma guerra aí dos Estados Unidos com a Inglaterra. A França vai tentar defender os Estados Unidos nessa guerra. O que vai acontecer? Eles vão ter um gasto muito alto com a batalha, de você ter que deslocar tropas até os Estados Unidos, gastos com armamento e por aí vai. Então, a França já estava numa condição ruim. Ela entra numa guerra sem poder pagar os custos dessa guerra. O que vai acontecer? Eles vão entrar em uma nova crise econômica. Convertendo na nossa moeda, pessoal, o custo que a França teve de ajudar os Estados Unidos na guerra de independência foi de mais ou menos 20 bilhões de reais, convertendo para a nossa moeda, tá certo? Então, a gente pode dizer que os Estados Unidos foi o responsável, de forma indireta, pela Revolução Francesa, porque essa dívida que a França contraiu na guerra foi o último golpe na economia francesa, aí virou um caos absoluto na população mais pobre. Pessoal, eu vou terminar por aqui. Tá? Se for possível, eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre Robespierre e o Danton. Tá? Danton. Coloquem mais ou menos assim no Google. Se vocês tiverem dúvida na forma como se pronuncia, eu digito para vocês um grupo. Tá certo? Tentem fazer essa pesquisa e me mandem essa semana, até sexta-feira, segunda, sei lá, pelo grupo. Tá certo? Por enquanto é só isso, pessoal. Na próxima aula eu continuo a Revolução Francesa, tá bom? Até mais, gente.